Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel Varanda. Eu atuo há mais de 15 anos em projetos de desenvolvimento de software, sendo os últimos 7 anos como consultor, prestando consultoria em grandes empresas, com o objetivo de contribuir para o aumento da maturidade nas estratégias de API, microservices e digital dessas empresas. Bom, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre GraphQL, que é um assunto que está bastante no hype em todas as rodas de discussões envolvendo APIs. APIs elas estão decolando, né? Principalmente nas empresas que não possuem na sua naturalidade, na sua naturalidade de negócio, a questão do digital, né? Isso vale para os bancos, para as financeiras, as empresas de telecom e até mesmo de varejo. Elas estão tentando tornar a experiência dos seus clientes, dos seus usuários finais, o mais digital, o mais conectada possível. E as APIs elas são grandes habilitadoras para essas estratégias digitais. E, ultimamente, quando se tem falado em API, automaticamente vem em mente o conceito de REST. Mas API não é apenas REST. API é qualquer forma de integração entre aplicações. Então, qualquer forma estruturada ou não estruturada que uma aplicação tem para trocar informações com outras aplicações, trata-se de uma API. E a gente tem alguns exemplos aí, como RMI, JMS, ou até mesmo uma forma mais caseira, né, como a troca de arquivos entre aplicação. Tudo isso são APIs. E quando a gente fala de Web APIs, aí surgem alguns conceitos, algumas formas mais padronizadas, como Web Service SOAP, ou RESTful, que está de vento em popa aí, né? Todo mundo utilizando bastante, e o GraphQL, que está no hype aí, tem sido muito comentado, muito falado e muito discutido. Bom, então falando um pouquinho sobre RESTful, quais são as dificuldades, né, os problemas que a gente encontra com RESTful, que tem feito com que o GraphQL esteja sendo muito falado, muito comentado. O RESTful, ele funciona da seguinte forma, né? Eu tenho uma requisição, um request, que é feito numa URL, e aí eu utilizo as operações do protocolo HTTP, que é o GET, POST, PUT e DELETE, para interagir com os meus recursos. Aí eu tenho uma camada, né, de API Gateway, que é desejável, né, ter essa separação de preocupações, separação de concerns, onde eu tenho um gateway responsável por aplicar alguns requisitos não funcionais, uma camada de exposição da API RESTful e o back-end, onde eu tenho a camada de lógica de negócio, a camada de persistência da minha aplicação e os bancos de dados, que é onde vão ter as informações persistidas. E como retorno dessas requisições RESTful, eu tenho um payload que normalmente é em JSON, mas pode ser em XML ou outros formatos, que respondem a essas requisições, a essas operações do protocolo HTTP. Mas agora vamos supor, imagine que você queira construir uma aplicação no qual sejam obtidos todos os seus amigos do Facebook que curtiram a página do Joaquim Barbosa, por exemplo. Como que isso seria se eu estivesse consumindo uma API RESTful do Facebook? Eu teria que fazer primeiramente uma consulta para obter todos os meus amigos. E em seguida, para cada um dos meus 1.000 e tantos, 300, 400, enfim, seja lá quantos amigos eu tiver no Facebook, eu vou ter que obter todas as páginas que ele curtiu. E se eu tiver sorte, o Facebook vai me prover uma forma de eu filtrar as páginas que meus amigos curtiram pelo nome da página. Por exemplo, aí o Joaquim Barbosa. Então veja que o número de requisições ele pode explodir, né? Então, eu faço uma requisição para obter todos os meus amigos, depois para cada amigo uma requisição para obter as páginas que ele curtiu. Se você estivesse nessa situação, certamente você pensaria que talvez o Facebook pudesse disponibilizar um recurso onde eu possa obter todos os meus amigos que curtiram uma página e eu possa filtrar pelo nome dessa página. Mas isso não vai existir, né? O Facebook não vai ter essas implementações RESTful caso a caso. Se a API do Facebook fosse sua, se você estivesse consumindo as suas próprias APIs, você certamente poderia fazer algum tipo de workaround assim, para resolver esses determinados problemas. Mas isso não é escalável, né? Você vai demandar implementações específicas, você vai ter um tempo de desenvolvimento muito elevado para ficar tratando cada necessidade pontual.
e você vai ter mais funcionalidades a serem mantidas, a serem gerenciadas. Isso não é bom, né? Imagina numa estratégia de Open APIs, que não apenas você consome as suas APIs, mas você disponibiliza para um ecossistema de desenvolvedores que pode construir soluções inovadoras e disruptivas com as suas APIs, né? Você não vai poder implementar, fazer implementações caso a caso para cada um desses desenvolvedores que querem consumir as suas APIs. Isso se torna bastante inviável. Então, nesse sentido, por conta desses problemas que GraphQL pretende resolver, e ele vem sido bastante falado, bastante comentado. Todas as empresas que estão construindo API, que estão expondo APIs para comunidades de desenvolvedores, estão passando por esse tipo de problema. Muitas aplicações fazem requisições desnecessárias, né, muitas requisições, por conta de não poder ter uma forma fácil de filtrar a informação que ela precisa. Então, ela precisa fazer várias requisições até chegar na informação-alvo que ela deseja. Então, GraphQL é uma Declarative Query Language, né? Então, você declara o que você quer numa interação cliente-servidor. Então, o cliente descreve a query que ele deseja e o servidor retorna apenas essas informações que ele pediu, nada mais e nada menos. Ela é independente de data store, né? Então ela pode obter essas informações em diferentes bancos de dados, em diferentes fontes de dados, pode ser até mesmo a chamada a uma API que retorna essa informação e não necessariamente apenas bancos de dados. Ela é independente de plataforma, ela funciona em qualquer tecnologia, né? Ela é agnóstica à tecnologia. Ela foi desenvolvida pelo Facebook em 2012, justamente para resolver esses problemas, e em 2015 ela se tornou open source, e desde aí um ecossistema grande de frameworks, de implementações de referência tem surgido, tem sido criado em torno dessa tecnologia, e ela é utilizada principalmente para melhorar a performance e a experiência no uso de aplicativos móveis. Várias equipes de desenvolvimento de diversos tamanhos já vêm utilizando o GraphQL. Então, aí o Facebook, né, que foi o criador dessa especificação. Em seguida veio o GitHub, o Pinterest, e a gente tem um case nosso também da Sensidia, que é o da Natura, que eles também utilizam a nossa plataforma de API Suite com as APIs GraphQL plugadas na nossa plataforma. E além desses, tem muitos outros aí clientes também, muitas outras empresas, muitas outras equipes de desenvolvimento que já vêm utilizando o GraphQL. Bom, então na prática, como que funciona o GraphQL? Primeiramente, você vai descrever o seu dado, você vai descrever como são os seus dados, suas entidades, né, os recursos que vão ser disponibilizados na sua API, e também os resolvers, né, que são aonde que são as origens, as fontes de informações de cada uma dessas entidades. E aí essa implementação do lado do server. E depois a implementação do lado do cliente, ele vai descrever o que ele quer, ele vai escrever a query language, dizendo quais são os recursos, quais são os atributos que ele deseja, e ele vai obter o resultado dessa query language. Então, olhando um pouco mais por dentro aí do GraphQL, a gente continua tendo as mesmas camadas que a gente teria numa API RESTful. A gente tem o API Gateway, a gente tem o nosso back-end com as nossas regras de negócio, com a nossa camada de persistência e o nosso banco de dados, mas ali saiu aquela camada de API Front, que o Mancuso e o Fábio comentaram, inclusive na apresentação deles, e entrou no lugar um GraphQL Server. Então, esse GraphQL Server que vai ser o responsável por fazer todos os resolvers de aonde estão as fontes de origem das informações. E diferente do RESTful, onde você tem várias URLs de acesso às APIs, vários endpoints, cada endpoint vai tratar de um recurso diferente, e cada operação do protocolo HTTP vai realizar uma ação diferente sobre esses recursos. Em GraphQL, a gente tem um único endpoint. Então, a gente sempre vai fazer um post numa URL, numa mesma URL. E a gente sempre vai ter um HTTP status de retorno 200. Então, a gente sempre faz um post numa mesma URL e sempre retorna um payload de response num HTTP status 200. E junto com esse post que a gente faz no request, a gente manda a nossa query language, ou nossa mutation, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente
qual que é a diferença da carry e da mutation. Beleza? Bom, então as carries elas são agnósticas à operação get do RESTful. Então sempre que eu faço uma carry é porque eu quero recuperar algumas informações. E aí aonde está todo o poder do GraphQL. Então, como eu mencionei, né, o GraphQL é uma Declarative Query Language, onde o cliente declara exatamente o que ele precisa e ele tem exatamente essa resposta do servidor. Nada mais e nada menos. É exatamente um espelho do que ele pediu. Então, nesse exemplo, a gente está fazendo uma query pedindo uma pessoa com um ID específico e todos os atributos dessa pessoa que eu desejo. E o meu servidor está respondendo um JSON com o resultado dessa requisição, exatamente com os atributos que foi solicitado pelo cliente. Mas o GraphQL é muito mais poderoso do que isso, né? Eu consigo fazer, inclusive, múltiplas carries na mesma requisição. Então, eu quero obter, além das naves estelares, eu também quero obter os filmes. Então, eu estou interagindo com 2 recursos numa mesma requisição. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui, eu peguei do próprio site do GraphQL. Tem uma aplicação bem legal lá, que é o API Explorer, onde eu posso interagir com uma aplicação de exemplo. E essa é uma aplicação de exemplo do Star Wars, né? Então, eu estou interagindo aí com os recursos do filme. Então, os filmes, as naves estelares, os personagens do filme. Então, aí nesse exemplo, né, eu estou obtendo, além da nave estelar de um ID específico, eu também estou obtendo um filme de um ID específico. Nesse próximo exemplo, dá para ver uma coisa bem interessante do GraphQL, que ele faz merge automático da mesma entidade, da mesma instância de uma entidade. Então, nesse caso, eu estou fazendo 2 carries distintas de uma nave estelar, de ID 1. Só que numa primeira carry, eu estou pedindo só o ID e o comprimento da nave. Já na outra carry, eu estou pedindo o modelo e os fabricantes dessa nave. Aí o GraphQL ele faz uma produção do resultado. Uma das etapas do GraphQL é produzir o resultado final. E nessa produção do resultado final foi quando ele fez esse merge da informação. Então ele juntou aí os 2 retornos de duas requisições diferentes que ele fez. Ele identificou que se trata da mesma entidade, da mesma instância da mesma entidade, então automaticamente ele já fez esse merge, ele já juntou essas informações num único resultado. Bom, a próxima capacidade aí do GraphQL é você permitir criar alias para os seus atributos. Então, nesse caso, eu estou obtendo 2 naves estelares, só que uma de ID 1 e outra de ID 2. Se eu não tivesse criado esse alias, especificando que a primeira nave vai receber um 1 no final do nome, a segunda nave vai receber o 2 no final do nome, eu teria um conflito e seria gerado um erro. Então eu tenho essa capacidade de criar alias, tanto para resolver esses problemas de conflito, quanto para obter o retorno das informações num formato que eu desejo. Imagine que eu estou construindo uma aplicação onde eu posso fazer login com o Facebook ou login com o Google, com uma conta Google. E eu sempre quero obter os dados do usuário logado, né, do usuário autenticado, tanto do Facebook como do Gmail, da mesma forma, numa estrutura igual, com os mesmos nomes de atributos. Então eu consigo criar esses alias para eu sempre retornar esses objetos no mesmo formato, facilitando o meu parse, né, facilitando a conversão da minha string JSON para o objeto da minha aplicação. Também é possível retornar objetos alinhados. Então, aí eu estou obtendo os filmes, um filme de ID específico, e eu estou querendo retornar também todas as espécies que estão presentes, né, que aparecem nesse filme. Então, eu estou pedindo ali o ID, o título do filme, o nome do filme, né, e as espécies que estão conectadas, todas as espécies que aparecem nesse episódio do filme. Ali foi retornada uma lista, né, de species connection, mas eu restringi só a exibir apenas a primeira e depois tinham 3 pontinhos ali, mas teriam diversas outras espécies aparecendo. Então, também é possível retornar objetos alinhados, diferente do RESTful, que
o by the book do RESTful, né, ele prega que eu interajo com apenas um único recurso por vez. Então, se eu for seguir o RESTful ao pé da letra, como diz a especificação dele, de acordo com todos os princípios RESTful, eu não poderia retornar sub-recursos quando eu faço a consulta de um recurso. Obviamente que muitas vezes a gente acaba fazendo esses workarounds, né, ferindo alguns princípios, sendo um pouco mais prático para resolver alguns problemas, ao invés de seguir algumas definições, algumas diretrizes ao pé da letra. Bom, a próxima capacidade do GraphQL é que ele permite, inclusive, fazer referências cíclicas, né? Então, os filmes, eles possuem espécies que aparecem nesse filme. E as espécies, elas também estão presentes em alguns filmes. Então, é uma referência cíclica. O filme se relaciona com espécies e espécies se relacionam com filmes. Então, isso traz uma flexibilidade muito grande, extremamente grande para os consumidores das APIs obter as informações da forma como eles desejam. E acaba sendo um pouco perigoso também, porque se você dá essa flexibilidade, obviamente que só vai ser retornado do GraphQL aquilo que você programou para ele retornar, né? Então ele só vai fazer aquilo que você preparou ele para fazer. Então se você deixar essa possibilidade para os clientes fazer essas consultas com referências cíclicas e até mesmo de muitas entidades aninhadas, você corre um risco também de sobrecarregar o seu servidor, né, por implementações desastrosas ou implementações até mesmo maliciosas de alguns clientes. Então é preciso tomar um pouco de cuidado também nessa questão do design, né, de que você vai permitir que os seus clientes façam com a sua API GraphQL. Outra possibilidade também é a utilização de argumentos. Quando eu estou fazendo aquele filtro ali na pessoa por ID, aquele ID é um argumento que eu estou passando para o meu objeto. Mas além de passar argumentos para os objetos, eu também posso passar argumentos para os atributos dos objetos. Então, o primeiro argumento lá, que é o ID, ele é um argumento para que eu faça um filtro na pessoa por um ID específico. Já o segundo argumento ali, que está na altura da pessoa, está especificando em qual unidade de medida que eu quero receber a altura da pessoa. Então, no caso ali, eu especifiquei que eu quero receber a altura da pessoa em metros e está sendo retornado ali no payload de response a altura do Luke Skywalker de 1,72 m. Também é possível criar argumentos da forma como você desejar, né, e para o propósito que você desejar. Nesse caso, aí, a data de criação do filme, eu estou pedindo ela no formato ano, mês e dia. Os argumentos eles podem ser utilizados para fazer coisas um pouco mais complexas, né, um pouco mais trabalhadas, como a paginação, por exemplo. Nesse caso, eu estou interagindo com o objeto AllFilms, que vai retornar todos os filmes da série, mas eu estou pedindo apenas o último filme. E eu estou pedindo para ordenar pelo campo ID e na direção descendente. É só para ilustrar, né, um exemplo ilustrativo, mas como eu já estou pedindo o último, eu não teria necessidade de fazer a ordenação, mas é só um exemplo ilustrativo. E esses argumentos, eles também servem para os objetos alinhados. As espécies conectadas, elas também têm os seus argumentos. Então, além de eu estar pedindo o último filme, eu estou pedindo também a primeira espécie que aparece nesse filme. E essas espécies conectadas também têm um atributo que é o total de espécies que possui nesse filme. Então, no caso ali foi retornado que no último filme do Star Wars estão presentes 40 espécies diferentes. Também é possível criar variáveis e diretivas. Esse é um recurso bem poderoso que particularmente eu acho bem interessante. Que quando você monta a sua query, você pode atribuir algumas variáveis, como eu coloquei ali no comecinho. Um detalhe importante é que nos exemplos anteriores, eu não declarei explicitamente o primeiro nó do JSON, que é a query, porque não foi necessário, eu não defini nenhum argumento, nenhuma variável. Já nesse exemplo aqui, como eu quis adicionar algumas variáveis, aí eu tive que explicitamente colocar aquele nó raiz ali do JSON, que é o carry. E ali eu declarei uma variável chamada registros, e eu já iniciei ela com o valor default de 1, e um expand com o valor default verdadeiro. Aí depois eu estou utilizando essas variáveis
em seguida, né, dentro da minha query. Então, lá no All Filmes, eu estou pedindo os primeiros tantos registros que estão declarados na minha variável. E aí tem um outro recurso também muito interessante, que é a diretiva. Então, as naves conectadas, as naves que estão presentes nesse filme, elas só vão ser exibidas, elas só vão ser incluídas no meu payload de resposta se aquele include ali, se aquela condição que está dentro do meu include for verdadeira. Então, lá em cima eu declarei as minhas variáveis, já atribuí um valor padrão para minhas variáveis, e lá embaixo, depois fechando a tag de carry, eu abri uma nova tag declarando as minhas variáveis e atribuindo valores a elas. Então, esses valores default, eles estão sendo substituídos pelos valores que estão ali embaixo. Então, isso traz uma flexibilidade bastante grande para eu montar um JSON único e poder manipular essas variáveis, poder manipular como as informações vão ser trafegadas aí através de variáveis e diretivas. Também é possível definir fragmentos. Então, eu tenho o meu objeto pessoa, e eu estou declarando que eu quero retornar o ID dele e mais um fragmento específico. Então, eu posso definir vários fragmentos que, de acordo com a situação, eu queira retornar um fragmento diferente de pessoa, e aí eu posso utilizar também as diretivas para, dependendo do caso, dependendo da condição, retornar um fragmento ou outro fragmento. Então, nesse caso, eu tenho o fragmento aí chamado atributos, que é pertinente ao objeto pessoa e que recebe aqueles atributos lá, nome, gênero, altura e peso. Então, esses atributos aí, eles foram inseridos no meu objeto pessoa lá de cima através do fragmento. Também é possível fazer unions e polimorfismo. Vamos supor, no caso do Facebook, quando você faz uma busca por alguma palavra-chave, essa palavra-chave é buscado tanto em nomes de pessoas, nome de páginas, nomes de grupos, e eu tenho vários retornos no mesmo payload, né? No mesmo JSON, eu retorno vários objetos de diferentes tipos. E, eventualmente, eu preciso saber de que tipo é cada um desse objeto para saber uma forma diferenciada de tratar cada um desses objetos retornados. Então, eu posso especificar que eu quero retornar o type name, né? Então, no caso de um humano, ele está retornando só o nome. No caso de robô e nave também, eu estou retornando sempre só o nome desses objetos, mas eu poderia retornar atributos diferentes de acordo com o objeto que eu estou manipulando. E ali no payload de response, ele retorna também qual que é o type name, né, o tipo desse objeto. Então, no caso ali, ele retornou 2 humanos e uma aeronave que possuem esse texto AN em algum lugar do objeto, né, seja no nome ou poderia ser em algum outro atributo desse objeto. É um caso de um full text search em vários objetos diferentes. Bom, outra possibilidade também, além das carries, também é possível fazer mutações com GraphQL. As mutações são agnósticas às operações post, put e delete do RESTful. Então, é quando eu realmente estou manipulando os meus recursos, fazendo inclusão, alteração ou exclusão. Um detalhe importante das carries é que quando eu tenho múltiplas carries numa mesma requisição, elas são executadas em paralelo, isso para otimizar a performance e ter um retorno mais rápido. Já em mutações, essas carries essas mutações elas são executadas de forma sequencial. Então, se eu estiver fazendo um incremento de crédito, né, então enquanto o primeiro não terminar, o segundo incremento de crédito não vai começar. E para fazer essas mutações, lembrando que lá na carry eu deixava explícito, eu poderia deixar explícito ou não, né, aquele primeiro nó do JSON de carry. Aqui nas mutações, eu obrigatoriamente tenho que deixar explícito que eu estou fazendo uma mutação. Então, nesse caso, estou fazendo uma mutação para criar uma pessoa com o nome Daniel Varanda. E caso a minha mutação retorne um objeto, eu também posso especificar quais atributos desse objeto eu quero que seja retornado para mim. Então, eu estou criando uma pessoa com o nome Daniel e estou pedindo para que seja retornado o ID e o nome desse objeto criado. Então, no payload de response, lá retornou o meu nome e o ID desse objeto que foi criado na base de dados.
A próxima mutação aqui é de delete, né? Então eu estou fazendo uma exclusão da pessoa de ID 123 e ele retornou que foi deletado com sucesso, né? Retornou um verdadeiro. E na seguinte aqui, eu estou pedindo para fazer uma atualização da pessoa de ID 123 e ele retornou um erro dizendo que a pessoa não foi encontrada. E aí um detalhe importante é que no GraphQL eu sempre faço um post e sempre recebo um HTTP status 200. Porém, eu preciso receber uma mensagem de erro descritiva me dizendo qual foi o erro que aconteceu, diferente do RESTful, onde eu tenho HTTP status específicos para cada tipo de erro. Bom, algumas dicas e boas práticas, né, para quem pretende utilizar GraphQL. Uma dica, um conselho importante é utilizar primeiro para APIs internas ou para um uso externo restrito, apenas para parceiros controlados. Usar para melhorar a experiência e performance de apps que consomem dados do back-end. Então, principalmente quando você se depara com essa situação em que RESTful não consegue atender muito bem as necessidades de consulta, de interação com os recursos que você precisa. E tenha cuidado para expor para o mundo, né? Não deixar que os clientes façam carries arbitrárias, principalmente naquele contexto que eu mostrei, né, onde é possível fazer referências cíclicas, consultas cíclicas, e você pode também querer alinhar muitos objetos e, de repente, em uma única consulta, um cliente pode querer obter toda a sua base de dados, caso as consultas alinhadas permitam que todas as entidades que estejam relacionadas uma com as outras sejam retornadas. Então, isso pode ser um pouco perigoso, caso você dê tanta flexibilidade, tanto poder assim para os consumidores das APIs. Bom, e desde 2005, quando o Facebook abriu o código-fonte do GraphQL, um ecossistema grande tem se criado em volta dele, né? Então tem várias implementações client para quem vai consumir APIs de GraphQL já disponível, vários frameworks e bibliotecas em algumas linguagens aí, como JavaScript, o Swift para iOS, Java para Android e .NET. Para a parte do servidor, que é onde eu vou implementar a minha descrição dos tipos de dados e os meus resolvers, que vão dizer aonde cada informação vai ser obtida, e os produces de resultado, né? Existem bibliotecas em várias linguagens já, como listadas aí nesse slide. E também tem uma IDE, um API Explorer bastante interessante, onde você consegue fazer uma navegação interativa pela sua API GraphQL. Então você consegue, inclusive com autocomplete, interagindo e conseguindo testar as suas APIs. Isso é semelhante ao Swagger do RESTful. Você tem uma ferramenta equivalente aí no GraphQL. Alguns pontos de atenção, né? Então, as operações elas não são tão claras, então você apenas define carries e mutations, e aí você precisa se atentar ao nome da mutation que você está fazendo para saber exatamente o que vai acontecer ali. A mesma coisa acontece com a carry também, então você precisa ler e interpretar aquela carry para saber o que o cliente estava querendo fazer naquele momento. Todo retorno é um HTTP status 200 e isso pode causar dificuldade para fazer troubleshooting de problemas e dar suporte para os desenvolvedores. Você dá muito mais poder para os desenvolvedores da APIs, então, consequentemente, eles podem fazer implementações maliciosas ou desastrosas. Não facilita o lado de prover a API, então a parte da construção do server-side ela vai ser tão ou mais complicada do que numa implementação RESTful. Tem um efeito colateral de utilizar muitos dados de entrada, né, e dependendo da consulta que o consumidor queira fazer, eu vou ter um processamento muito grande do lado do servidor e não resolve os problemas de design. Então, eu preciso modelar minha API, eu preciso modelar quais são os meus dados, eu preciso especificar o que é possível que o cliente faça e eu preciso implementar todas essas coisas.
Aí um ponto de atenção, né, que é a dificuldade em troubleshooting. Então esse é um trace de chamadas a uma API GraphQL. Então nesse trace todas as requisições foram feitas em um mesmo endpoint e teve um HTTP status igual. Então fica bastante difícil eu fazer troubleshooting, eu saber qual requisição foi com sucesso, qual foi com erro e qual foi o erro que aconteceu. Então quando eu tenho uma comunidade de desenvolvedores utilizando as minhas APIs, eu posso ter dificuldade em dar suporte para esses desenvolvedores, ajudá-los quando eles estão tendo algum tipo de problema. Já numa API RESTful, para cada recurso chamado, eu vou ter um HTTP status diferente. Então, ali na segunda coluna dessa tabela, né, tem o result. Então, a primeira e a segunda retornaram HTTP status 200. Já a terceira, eu sei que foi um acesso negado, retornou um 403. Então, eu já consigo, só de bater o olho, eu já consigo saber que ele passou um access token inválido. Então fica bem fácil aí eu fazer troubleshooting e dar suporte aos meus desenvolvedores, diferente do GraphQL, que eu tenho um único endpoint e sempre o mesmo HTTP status. Bom, e então para finalizar aqui, falando em GraphQL em poucas palavras, né, ele tem um endpoint único de acesso, é uma query para a sua API, uma query language para a sua API, onde os consumidores podem dizer exatamente o que ele quer e ele vai obter exatamente o que ele pediu, nada mais e nada menos. Eu posso ter múltiplos recursos em uma única requisição, então retornar vários recursos numa única requisição, diferente do RESTful seguido by the book. Ele descreve um sistema de tipagem, então depois que eu defino quais são os meus tipos e o que eu posso fazer, eu automaticamente já tenho uma documentação interativa, né, que é aquele API Explorer que eu mostrei. Eu posso evoluir as minhas APIs sem a necessidade de versionamento, então à medida que eu vou adicionando novos atributos e novos recursos, eu não preciso versionar a minha API, ou seja, eu não quebro os clientes que estão consumindo as minhas APIs já existentes, e eu posso utilizar as minhas próprias bases de dados, até mesmo as minhas APIs existentes, como fontes de informação para a minha API GraphQL. Então uma API GraphQL pode consumir uma API RESTful como fonte de informação. Bom, beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar rapidamente sobre GraphQL com vocês. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, se a gente tiver alguma dúvida, é só levantar a mão que eu vou até vocês, hein? Vou começar por esse lado. Boa tarde. Boa tarde. Eu particularmente conheci GraphQL hoje. E fiquei meio assustado que só existe um endpoint. Então, teoricamente, eu tenho que jogar tudo fora e fazer em GraphQL. Ou qual que é a tua recomendação? Usar as duas em paralelo? Igual a gente pode ver no da Natura, tinha os dois endpoints. Eu recomendo fortemente fazer como foi feito na Natura, né? Onde eles já possuem uma API RESTful bastante madura, bastante estável, e eles começaram a desenvolver algumas APIs em GraphQL para atender algumas necessidades de consulta mais elaboradas. E lembrando que você não precisa jogar fora suas APIs RESTful, então a API RESTful ela pode ser uma fonte de um data source, né, para a sua API GraphQL. Então o GraphQL ele depende de ter um back-end que responda pelas requisições, com uma camada de regra de negócio, uma camada de persistência e um banco de dados. Então a API RESTful pode ser uma fonte de informação para a API GraphQL. Oi. Opa. Só para confirmar o meu entendimento do GraphQL, toda essa flexibilidade que ele oferece na consulta, obviamente ela é refletida no lado do servidor. Quanto mais flexível eu tornar as consultas para o meu cliente, mais trabalho eu vou ter no lado do servidor. Nesse sentido, no Git, alguma coisa do tipo, tem exemplos de implementação no lado do servidor? Tem exemplos sim. Tem uma implementação de referência especificamente do server-side. E um detalhe importante é que uma API RESTful é o que a gente chama de
cliente gordo, cliente magro, né? Onde eu tenho uma implementação pesada e custosa do lado do servidor, mas uma implementação mais leve, mais simples do lado do consumidor. Já em GraphQL eu tenho um servidor gordo e um cliente gordo. Então a implementação ela é trabalhosa e extensa tanto do lado do servidor para prover todas essas possibilidades de query, quanto do lado do consumidor, que ele precisa montar essas queries para fazer as requisições e obter o que ele deseja. É comum, quando se desenvolve uma API dessa forma, que você tenha, de repente, se o connector, pelo que eu entendi, é onde você vai buscar a informação, né? O resolver. O resolver. Ah, tá. É comum que eu tenha, por exemplo, uma outra base de dados que seja espelhada da minha de produção para eu evitar de sobrecarregar o que está atendendo a aplicação funcionando? Se isso ou não é comum, é uma má prática? Não sei se eu entendi bem. Você está dizendo num ambiente de sandbox, onde os consumidores querem experimentar e testar a API, ou no ambiente produtivo? Não, no de produção mesmo. Digamos que eu tenho um sistema onde os clientes estão usando lá, só que para não impactar eles, quando eu tenho uma base duplicada só para consulta, por exemplo. É uma possibilidade, sim. Particularmente, eu nunca me deparei com essa necessidade, mas eu vejo como uma abordagem válida. Assim, a ideia é sempre tentar evitar esse tipo de replicação de dados, né, porque é uma coisa a mais para ser mantida, para ser gerenciada. Mas, eventualmente, pode ser uma estratégia interessante, sim, ter essa base replicada apenas para consulta e não onerar outras operações. Eu acho que é uma abordagem válida, sim.